Moacir da Silva. Na tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Moacir da Silva. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, os que nos assistem aqui no plenário da Câmara e os que nos assistem pela TV Câmara, boa noite. Vereadora Mary, a senhora pode convidar não só a vereadora Aline para vir de rosa, que a cor rosa não vai comprometer ninguém. O que é e está no tempo da gente deixarmos os preconceitos de lado, não vai ser uma camisa rosa ou uma vestimenta rosa que vai questionar a nossa masculinidade. Apesar disso, também vivemos já um tempo em que essas coisas têm que ser deixadas de lado, porque o direito à opção de cada um tem que ser respeitado por todos nós. Mas só para chamar a atenção, porque eu sei que a senhora partilha também dessas ideias, certo? Dentro da questão da prevenção da saúde, que a vereadora Mary trouxe, nós queremos destacar que nessa quinta-feira às 3h30 da tarde, quinta-feira agora às 3h30 da tarde, aqui no plenário, nós vamos ter uma reunião para discutir a questão da nutrição, né? Da nutrição infantil. Para quem assistiu os jornais esse final de semana, pôde perceber que foi evidenciado um sério problema voltado às crianças e adolescentes no tocante à obesidade. Colocando questões que até nos chocaram. Eu acredito que as pessoas assistiram uma enquete para questionar se filhos obesos ou de obesidade mórbida, aquela obesidade que passa os padrões aceitáveis, se os pais poderiam perder a guarda desses filhos. E eu confesso que quando eu assisti aquela enquete, vereador Batista, eu fiquei chocado e assustado. Meu Deus, às vezes a gente tem filhos, né? E é difícil controlar os filhos na questão da alimentação, por mais que a gente queira dar uma determinada qualidade, é extremamente delicado e daqui a pouco a gente tem um filho mais gordinho, mais obeso e tem uma série de coisas que nós temos que questionar ali, que é a questão do modus de produção hoje, a vida agitada, às vezes os pais chegam em casa e o que é mais prático eles fazem, às vezes saem, os lanches são muito atrativos, a gente acaba oferecendo e dando um lanche, a criança quer o lanche é cheio de porcariada, a gente não vai mencionar nome, mas é mais ou menos assim. E nós somos, não vou dizer seduzidos, mas pressionados pelas crianças com relação a essa questão da alimentação. Há de se dar uma brecada e parar e analisar e pensar, porque tem que ser feito alguma coisa e é na prevenção. Mas a prevenção com relação a essa obesidade infantil, a alimentação infantil, ou a dieta infantil, ela é feita através da educação. Né? Mas uma educação que tem que trazer os pais para discutir o que é possível, de que maneira nós vamos enfrentar, de que maneira também poder oferecer à criança uma refeição que seja atrativa, que seja, né, encantadora. São pontos, a estética, a qualidade, a maneira de preparar, de que maneira nesse meio que nós vivemos agitados, dá de preparar uma refeição com qualidade e atrativa para a criançada. Por esse motivo, nós estamos trazendo essa discussão à Câmara e é às 3h30 na quinta-feira. Gostaria de convidar todos os vereadores e também a todos que nos assistem, que o pessoal das escolas possa estar presente, que as famílias possam estar presentes, aqueles que estão em casa e que se deparam com esse problema. Eu digo porque eu tenho 5 filhos e por diversos momentos da criação dessas crianças, eu fiquei travado do que fazer, percebendo que, às vezes, os quilos ou a aparência deles estava saindo do padrão. O que eu ia fazer? Impor uma dieta, determinar que era assim. Então, o sofrimento, em determinados momentos, era tamanho que eu dizia, não vale a pena esse sofrimento. Por isso, me chocou a reportagem perguntando se haveria dos pais perderem a guarda em favor de uma alimentação adequada para as crianças, né? 2 catástrofes aí frente, mas se nós formos analisar isso dentro da ótica da prevenção e da saúde pública, talvez não seja tão drástico assim. Se considerarmos que uma criança obesa tem a grande chance de ser um adulto obeso. E um adulto obeso tem problemas de diabetes, problemas cardíacos, problemas de ortopedia, ósseo. Então, é uma vida extremamente comprometida e uma sobrecarga do sistema de saúde para poder manter e trabalhar isso daí. Então, gostaria de conclamar a população e os vereadores para que venham na Câmara. O pessoal das escolas, principalmente porque é lá que passa essa educação das crianças, venham na Câmara para nós discutirmos. Às vezes nós não sabemos que soluções nós temos. Outro dia, numa palestra dessa nutrição, a pessoa falando disse, olha, é mais nutritivo a folha da beterraba do que a beterraba.
E eu vi um monte de mães ficarem passadas, eu jogo toda a folha da beterraba fora, né? E a verdade é, a folha da beterraba é mais nutritiva do que a beterraba. Ela tem que ser picadinha, pode ser feita salada ou um bolinho, pode ser servida e é gostosa. Então tem coisas que têm que ser trazidas que são da questão alimentar, mas coisas que são da questão prática, da questão psicológica, o que fazer, como fazer, quais problemas enfrentar, de que maneira fazer. Nesse sentido, de novo, quinta-feira, às 3h30, um convite a todos. Nós vamos estar lançando nesse dia da Semana da Nutrição Infantil, que a Semana da Nutrição Infantil é uma lei aprovada por unanimidade aqui na Câmara, em 2010, 15 de dezembro, a Lei 5033. Então, nós vamos estar lançando, com o apoio aqui de algumas empresas, né, uma cartilha bastante infantil, que vai dar umas orientações, né, e dá para a criançada colorir, porque quem sabe colorindo, trabalhando dentro da cartilha, ela consegue se conscientizar. Então, junto, vamos estar distribuindo na quinta-feira, né, aqui, e provocando essa grande discussão em favor das crianças, em favor de uma sociedade, de uma população mais saudável na frente. Eu sei que um segundo motivo muitas mentes e muitos olhares têm nos olhado e têm perguntado: e agora, vereador? E eu, quando faço essa pergunta, talvez os de casa não tenham noção do que eu estou perguntando, mas os que estão aqui no plenário, com certeza, 110% sabem do que eu estou falando. Hoje, à noite, às 20h15, em homenagem ao nosso partido, o PMDB, o vereador Djalma Vandenberger estará, o prefeito. Eu ouvi na semana passada vereador e fiquei com essa: o prefeito estará se filiando ao PMDB. Nós tínhamos uma série de observações a fazer e decisões a tomar. O PMDB é um partido democrático, e isso ninguém tem dúvida, que ele já provou isso ao longo da sua história. Ele teve que forjar espaços onde parecia intransponível. Ele teve que enfrentar dificuldades onde se pensava que não existia. Ele teve que se entrincheirar quando julgava-se que ele não teria mais espaço. O PMDB de São José nunca fez um prefeito, mas se orgulha de sempre ter lutado e colocado nome e propostas à disposição. E sua história sempre foi trilhada dessa maneira e a militância dessa maneira. Como nós poderíamos falar de democracia sem irmos buscar aqueles que nos sustentam ou aqueles que fazem a sustentação do nosso projeto? Eu sempre digo: quantos votos tem o vereador Moacir da Silva? O dele. Mas nenhum. Nem meu pai, que hoje está no céu, Deus queira, eu acredito profundamente, na eleição votou, porque ele foi lá e votou errado, coitado. Mas eu nunca disse para ele. Hoje ele sabe que eu sei. Mas nunca disse para ele, porque para ele valia muito ter votado em mim. Quando ele saiu de lá, que ele errou, eu disse: meu Deus, esse aí está garantido. Então eu tenho um voto. Então nós vamos procurar exatamente aquelas pessoas que estão conosco e perguntaram o que nós vamos fazer, né? E todos foram unânimes em dizer: a casa é nossa, e nós estamos nessa casa, e nessa casa nós vamos ficar, e nessa casa nós vamos continuar um trabalho que tem na frente sempre o objetivo de uma administração voltada para as pessoas, com qualidade e com desenvolvimento, e é isso que nós vamos fazer. Queria deixar bastante claro uma coisa: não tenho nenhum questionamento com relação à postura do prefeito Djalma Berger de vir para o PMDB. É perfeito, é legítimo a posição dele e o desejo dele de vir para o PMDB. Isso sim é o jogo político. E ele nunca escondeu de que ele iria fazer esse movimento. O meu questionamento, presidente Nery Amaral, é com relação àqueles que dirigem o nosso partido, nos níveis e as instâncias mais altas. Porque, no mínimo, eles deveriam ter perguntado, conversado com os vereadores que compõem esse partido, e que em tempos idos, quando ninguém ousava botar o nome à disposição, porque julgava que era um suicídio, nesses tempos idos, aqueles que permaneceram colocaram o nome, alguns lograram êxito, outros naufragaram em nome de uma ideologia partidária. A esses tem o meu questionamento, todos, da bancada federal, da bancada estadual e da coordenação estadual. O prefeito não. O prefeito quis vir por partido, lutou por isso e teve o seu nome chancelado. Quanto a ele, nesse específico, nenhum questionamento. Quanto ao nosso partido,
mostra só uma única questão. Falta muito para entender o que é democracia na prática, o que é sentar na frente de um grupo que faz parte das suas fileiras e discutir com eles que rumo ele quer tomar, né? E da decisão do grupo, do rumo que tomar, ele tomar a decisão. Aí o nosso partido falhou. Quanto mais, nós continuamos firmes nessa luta por uma sociedade de qualidade, uma sociedade que olhe mais a população dentro do partido, que há muitos anos, desde os 18 anos, e isso já tem 30 anos, nós estamos lutando e permanecendo. E ali nós vamos continuar. Obrigado.